Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um ok para ver se estão me ouvindo bem. Estamos aí alguns minutinhos antes da live para a gente poder se organizar aqui, né? Só peço para você, Daniela, que diga que está tudo som, o som tá bom, se tá direitinho, me dá um ok. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, André, que bom. Que bom que o som tá bom. Obrigada pela presença de vocês, né? Em 2022 a gente ainda não tinha entrado na live, né? Por muitas questões estruturais do consultório. E estamos retomando agora uma live que vai ter algumas... Obrigada, Shirley. Obrigada, minha irmã. Espero que o som esteja bom, né? Todo mundo está dizendo que o som tá bom. Então, esse ano de 2022 foi um ano de muitas mudanças e muitas questões aqui de estrutura do consultório. E aí, agora a gente está podendo retomar o que a gente já fez o ano passado, né? Bastante vezes, com convidados. Essa live agora inicial é minha, individual, para nós falarmos sobre os nascidos da pandemia, sobre o olhar da fonoaudiologia, com um olhar bastante amplo. E no dia 9 nós vamos estar com a Ana Querina, falando sobre o olhar psicopedagógico. E no dia 23 com Santuza Máximo Teixeira, falando sobre o olhar psicológico. Então a gente vai fazer essa live em desdobramentos, para que a gente possa ter uma vertente de todos os ângulos que essas crianças que nasceram na pandemia estiveram presentes e essas consequências hoje no dia a dia delas, né? É uma questão muito importante e eu acho que é um tema que poucas pessoas pensam, né? Quem nasceu na pandemia? Como está, né? Como hoje está? E eu queria muito, né, fazer essa live para que a gente refletisse sobre esse assunto. Porque foi um momento tão importante, foi um momento tão importante ajudar. Eu estou botando aqui a aceitação das pessoas, né? Aceitar, né? Para participar. E então eu acho que é um tema que muitas mães chegaram aqui no consultório, né? Eu tive muitas demandas esse ano de 2022, desde o início do ano. Até eu posso dizer para vocês que no final de novembro, lá finalzinho de novembro, dezembro, já começou a pipocar muitas questões em volta desses nascimentos na pandemia, crianças que nasceram na pandemia,
E eu queria muito agradecer aqui na live alguns pais que foram guerreiros, foram mestre assim em nos dar o braço e caminhar junto, andar junto comigo nas orientações, andar junto na terapia, andar junto durante toda a sequência das orientações. Eu tenho hoje, que eu acabei de atender o Martin. Martin hoje é outra criança. Chegou aqui sem som, sem pouquíssima fala, e hoje está um papagaio. Lindo de ver. Logicamente com algumas ainda inserções necessárias para correção e limpeza da fala, mas hoje ele tem uma linguagem, uma comunicação escolar, social impressionante. Queria também dar um carinho à Eva, que a Eva também chegou aqui no final de novembro, dezembro, e a mãe dela foi minha paciente, e a Eva teve uma perda de fala, né? Ela tinha uma fala e ela perdeu com a pandemia, ela não tinha mais comunicação, e hoje ela é uma tagarela, é uma graça, um azogue. Também é o Heitor Sacramento, que teve um ganho também de comportamento, de atenção, de ajuda. Principalmente o Heitor Chichon, que é um doce, um doce. Era de não se concentrar, não fazer nenhuma atividade, a mãe muito tensa, como as mães são, né, os pais, né? E hoje ela é uma vitória a cada sessão, e ela coloca nos meus stories o Heitor muito feliz, muito alegre pela desenvoltura, pela atenção, pela concentração que o Heitor Chichon tá. O Arthur Porto hoje que esteve aqui, que já está até andando de bicicleta, e os pais estiveram aqui também hoje, e teve uma melhora muito grande, muito grande, muito grande de linguagem. E são crianças, a Eva, o Martin, o Heitor Chichon, o Heitor Sacramento, o Arthur Porto, são crianças que viveram a pandemia, que nasceram na pandemia e que sofreram várias questões que só a gente do dia a dia de consultório entende esses pais, abraçam, acolhem esses pais que ficam extremamente estáveis pela ausência da fala ou a perda da fala. E o que mais que eles querem é saber, será que eles vão falar? Será que eles vão poder falar? Será que isso vai acontecer? E aconteceu, né? Com as orientações, com a parceria, com os exercícios e principalmente em ser pai e mãe. Porque eles também estavam em momentos bastante atípicos. Eles também estavam em momentos profissionais bastante tensos. Então eu acho muito importante a gente discutir hoje isso aqui no olhar fonoaudiológico, como eu falei, no dia 9, com o olhar psicopedagógico, com a psicopedagoga, minha colega Ana Quirina, e dia 23, porque dia 16 a gente está aí no feriado e eu vou poder ver minha neta em Brasília, aproveitar esse feriadão e beijar muito a Joana e abraçar muito. E dia 23 vamos estar com a nossa colega psicóloga Santuza Máximo pelo olhar psicológico. Essa live tem muito a acrescentar a vocês e a vocês conhecerem muito esse universo que paira pelas nossas famílias, né? A dificuldade da comunicação, as consequências que eles viveram. Então, eu agradeci a todos que estiveram aqui comigo e outras crianças que estão chegando, né? Ainda com algumas dificuldades, que é muito natural, que nasceram, né? Inicialmente no final do ano de 2019, 2020, alguns ainda 2019, 2021. E a gente está tentando orientar, tentando ajudar e principalmente fazendo uma parceria muito grande. Queria falar um pouco com vocês sobre as alterações musculares, né? Porque a gente percebeu muito aqui, eu percebi muito junto com os pacientes, a dificuldade dessas crianças sugar, e principalmente desenvolvido pela essa mastigação, pela essa sucção dessa amamentação. Então a gente trabalhou muito essa conscientização de voltar à sucção, porque é muito interessante que as crianças saem do peito e depois não desenvolvem sucção através do canudo, e sim no copo direto. Então a gente percebe, e assim no dia a dia do consultório, que o canudo tem que voltar, que a sucção tem que voltar, para fortalecer mais esses vínculos tônicos da língua e intrabucais. Então isso ajudou muito nesse período dessa orientação do uso de canudo contínuo para esses pequenos. Também é que a gente percebeu uma deficiência muito grande da mastigação,
crianças que por causa da pandemia ficaram dentro de casa, ficaram sem o processo escolar, sobre a dinâmica da alimentação da creche, a dinâmica da mastigação, muitas questões da rotina domiciliar que também aconteceu com esses pais. Então foram crianças que tiveram muitas permissividades alimentares, muitas facilidades alimentares, e que a mastigação ficou muito precária, que a mastigação ficou muito deficitária. Crianças que não chegam mastigando plenamente, crianças que não chegam mastigando com tônus, com força. Então isso eu percebi muito aqui, mas extremamente preocupadas. Por isso que a gente tem uma normativa aqui da criança almoçar ou jantar conosco, né? Então a família está aqui junto, ele se alimenta e nós analisamos essa mastigação, essa sucção. Então, muito dessas questões da pandemia, dessa dificuldade domiciliar, acarretaram muitas questões na sucção e na mastigação. E crianças que realmente não estavam se alimentando, não estavam fazendo o uso contínuo dessa musculatura orofacial tônica e o amolecimento muito grande dessa musculatura. Então, foram pacientes que ficaram dentro da terapia, que estimularam a mastigação, a sucção, o exercício de ponta de língua, de se alimentar trabalhando as pontas da língua, trabalhando o lábio, de trazer a comida, né, com o lábio, de pegar o alimento com o lábio, trabalhar essa ponta desse lábio, o tônus desse lábio, trabalhar a língua, fazendo o movimento, o trabalho excessivo dessa musculatura. E muitas dessas crianças com respiração bucal noturna, com baba no travesseiro, com dificuldades essas de muita respiração errada, tanto na hora do sono noturno como no sono tardio, né, da tarde. Crianças com dificuldade de manter a boca fechada, línguas interpostas, línguas para fora, muita celorreia, muita baba, muita dificuldade nessa questão de manter essa salivação dentro da boca. Então a gente começou a trabalhar também muito essa conscientização do sopro, porque o sopro é muito importante para a articulação, em alguns fonemas fricativos, como escola, fita, vovó, chiclete. Então foi intensivo de sopro durante as sessões. Então as sessões eram muito mapeadas para cada caso. E esses casos são muito importantes que a família esteja dentro do consultório, como o tempo todo está. E nessas questões eu preciso realmente fazer com que a família se conscientize que o exercício vai para casa, que o exercício continua com ela. E isso é muito importante, porque em momento nenhum se deixa de olhar o lado emocional ou o lado cognitivo, mas a gente precisa olhar por olhar fonoaudiológico, o olhar muscular orofacial, as competências dessa sucção, as competências dessa mastigação e desse sopro. Outra coisa que eu observei muito e que a gente batalhou, né, brigou, impôs o excesso de colo. Porque eu mostro muito para os meus pais que o cérebro tem os marcos, né? O marco da marcha, justamente junto com o marco da linguagem, o marco do controle do esfíncter, o marco da lateralidade, quando a criança se torna destra ou canhota. São os marcos que a gente tem dentro das idades específicas. São marcos esses que o cérebro dá, que mostra-se claramente que ele está ali ativo, desenvolvendo essa parte neuronal. E muitas vezes são crianças que não estão falando ou estão falando extremamente pouco porque vivem no colo. Para o cérebro entender que a dinâmica de linguagem só acontece quando ele anda, por isso que a marcha vem antes da fala. Normalmente o cérebro comanda a marcha e conjuntamente desenvolve a fala. Então a gente percebe muito aqui no consultório que o colo foi uma coisa estrondosamente excessiva. Crianças que não saíam do colo e passaram a andar, passaram a caminhar na pracinha, passaram a caminhar na rua, passaram a caminhar nos ambientes, e aí o processo linguístico foi se desenvolvendo, mostrando para a mãe o quanto é importante, mostrando para o pai o quanto é importante não dar colo de uma forma que fosse desnecessária. Porque às vezes a criança está com um processo de saúde delicado, precisa de um afago, precisa de um abraço. Mas você vê que as crianças aqui
que chegaram com pouquíssima fala, ou quase nenhuma, estavam muito tempo no colo, estavam sendo desenvolvidos esse hábito vicioso de só ficar no colo, ou na creche só ficar no colo da professora. Então a gente percebia isso, né? Que tinha um histórico ali neuronal muito imaturo, muito conjunto com esse atraso. Então foi-se trabalhando o tempo todo essa questão, porque aqui hoje eu trouxe para vocês a prática, não trouxe teoria, não trouxe nenhum tipo de trabalho de pesquisa, de estatística, não. Eu trouxe o que eu vivo dia a dia no consultório, o que chega para mim todo dia. Pacientes com pesquisa de TEA, transtorno do espectro autístico, pacientes com pesquisa de surdez, pacientes com várias pesquisas do atraso de linguagem, mas que a gente percebe que por meio dessa história, que permeia esse caminho, que permeia esse desenvolvimento, a falta dessa musculatura orofacial tônica, a falta desse movimento de sucção tônico, a falta dessa mastigação conjunta, bilateral, em conjunto, e o sopro. Então, eu peço muito que vocês divulguem essa live, que passem adiante, que desenvolva mais conhecimento para que cada um possa também ser beneficiado. Uma questão que a gente viu também, a rotina diária foi muito alterada. Porque, de uma certa forma, a casa ficou alterada, a alimentação ficou alterada. A rotina dessa alimentação já não era mais como era quando tinha o processo escolar contínuo. Essa alimentação já ficou totalmente de forma diferenciada. As brincadeiras também ficaram muito diferentes. Crianças brincando com uma questão muito mais eletrônica do que uma forma de brinquedo. E, de uma certa forma, numa ansiedade muito grande. Pela possibilidade de não sair, pela possibilidade de não viajar, pela possibilidade de não passear, pela possibilidade de não estar na escola nas suas atividades e suas tarefas extras de cursos e dinâmica de esporte. Então foram crianças que também passaram por essa dinâmica ansiosa. Essa dinâmica de fora de uma forma bastante delicada. Porque a rotina mudou. Para todo mundo. Para o adulto, para a criança, todo mundo mudou. E a gente percebe que isso levou as crianças a terem uma dificuldade maior na fala, a apontar mais e a falar menos, a fazer sons para dizer alguma palavra do que a própria palavra. E a dinâmica também da família ficou alterada. Então a gente teve que reapresentar essa família, a gente também pediu para fazer com que essas pessoas fizessem esse movimento, né? Então foi muito importante que houvesse essa orientação a esses pais de como trabalhar as brincadeiras, de como trabalhar essa alimentação com horário e principalmente o sono. Amigos, o sono ficou muito alterado. São crianças que perderam o horário do sono e acordaram muito tarde. Esse processo todo também dá uma alteração nessa questão da fala. É um cérebro mais cansado, é um cérebro mais desatento, porque ele teve um sono alterado. Então a gente consegue fazer um mapeamento dessa família, dessa história domiciliar que atinge a fala. Então a gente não pode ver só a fala pela fala, e sim todos os componentes que a cercam. A musculatura orofacial, a respiração, o sono e a alimentação. E isso eu percebi claramente. Eu vi claramente que muitas dessas frentes tinham que ser orientadas, ensinadas, reestruturadas e principalmente recuperadas, porque estavam totalmente, às vezes, parada, às vezes não sendo lembrada, ou quiçá possível ter sido feito. E a gente conseguiu resgatar aqui com essas crianças um desenvolvimento muito bom, né? Hoje eu posso dizer para vocês que todo esse trabalho a gente teve uma recuperação muito grande de linguagem, famílias mais tranquilas, famílias mais longe de certos processos diagnósticos, que foi se levantando e foi se descaracterizando e foi se dissipando, né? Porque o comportamento foi se mostrando em desenvolvimento pleno e constante. E alguns diagnósticos possíveis foram sendo colocados no seu devido lugar,
na espera de mais alguma observação. Mas efetivamente não estava diagnosticado com um processo comportamental específico, né? E isso eu percebi muito nas crianças, as alterações emocionais. Por isso que eu vou trazer uma colega Santuza Máximo Teixeira para a gente poder conversar sobre isso, né? Principalmente na questão desses comportamentos emocionais que foram bastante alterados e mexidos dentro do domicílio. E a questão do excesso de televisão, o excesso da tela, excesso de tablet, excesso de mídia, que eu tento orientar muito para a música, para trazer a música para dentro de casa, seja ela uma música clara, calma, uma música de uma forma mais clássica, ou uma música infantil, uma música de objetos de natureza, de sons da natureza, de animais da natureza, de forma bem clara, bem baixa, bem tranquila, mas que ele possa estar brincando, escutando música, o tempo todo, que a casa seja musical, para que ele possa ter esse resgate auditivo, esse treinamento auditivo lá na frente, esse treinamento de recepção de som, esse cantarolar que se começa a acontecer, porque hoje pacientes meus cantarolam as musiquinhas que escutam na TV, que escutam pela internet, pelo YouTube. Então, é muito importante a gente começar a direcionar questões que sejam estimulatórias, que sejam importantes para essa criança, para que esses pais tenham um ambiente mais tranquilo, menos agressivo, menos ansioso, menos conflituoso, e sim harmônico, porque a música traz muita harmonia, a música nos traz muita paz. Então eu peço muito aos meus pais que durante o dia que estejam em casa, que deixem a música tocando, para que eles possam ouvir em sequência, em continuidade, em percepção auditiva, em maturidade. E isso tá bitalira, né? É muito bom. Esse até dormir com esse sonzinho da cachoeira, com esse sonzinho da praia, com o sonzinho da chuva. É muito importante isso, né? Porque a criança vai se acostumando com o som e vai começando a cantarolar a música, e ela vai começando a cantar do seu jeito dialético, mas já com ritmo, como Arthur Porto cantou hoje aqui no consultório, já nesse ritmo da música. E o pai fica feliz, mostra que já está cantando, e já está falando, e já está fazendo frase. E a gente percebe que a música vem trazendo essa competência, né? Do ritmo, a competência da atenção, a competência do processo da percepção auditiva, que nos ajuda muito no processo linguístico. E eu percebo também que com isso a casa fica mais feliz, a casa fica mais harmônica. Então eu peço muito aos pais aqui que a gente trabalhe muito essa questão, porque foram crianças que viveram muito essa ausência de atividades extras, ausência de atividades escolares, ausências de pais dentro de casa, né? Porque o pai estava trabalhando, que a mãe estava trabalhando. Eu tive casos aqui de pais que são professores e que tinham que ficar o dia inteiro na tela. E a criança foi perdendo essa linguagem, porque não tinha com quem trocar e ficava na televisão. A televisão não conversa. Então ele não tinha com quem trocar. E depois que eles vieram aqui, foi feita toda uma orientação e as coisas mudaram. Eles não deixaram de trabalhar, mas inseriram algumas coisas em termos de estimulação para se desenvolver melhor a fala. E hoje está um sucesso. Então o que eu falo para vocês? A gente traz aqui nessa live uma conscientização que nós somos quem podemos orientar. Não só o profissional da fonoaudiologia, mas essa família que precisa conhecer, precisa estudar, junto com o profissional, as suas dificuldades. E principalmente, trabalhar. Porque uma criança que nasceu na pandemia, ela está no máximo aqui agora com quase 3, né? 2020, 2021, 2022. Então são crianças ainda muito pequenas, que realmente precisam que o pai aprenda a lidar. Aprenda a brincar, aprenda a estimular, aprenda a alimentá-lo, né? Porque eu percebo muito aqui quando o pai dá comida, né? Que é uma colher atrás da outra. E aí eu ensino
que não pode. É uma colher, observar a mastigação, pedir para abrir a boca para ver se não tem resíduo. Porque senão fica uma ladeira descendo, né? Um tobogã, uma montanha-russa. A questão da sucção da mesma forma, com canudo, trabalhando a musculatura, o sopro para soprar comida, porque são crianças muito pequenas. E a gente brinca de soprar comida que está quente, brinca de soprar peninha, brinca de soprar água, brinca de soprar objetos pequenos que não sejam perigosos, objetos maiores. Então a gente precisa, isso, a parceria com a Santuza, que minha colega que vai estar comigo na live dia 23, é fundamental. Então a gente traz essa importância que é ensinar a família, é estar junto na terapia, é estar junto com você. É mandar vídeo para o profissional mostrando as conquistas, porque a gente precisa ver as conquistas que acontecem dentro de casa. Então, todo esse processo domiciliar é muito importante, que as consequências estão claras, são percebidas pela família. Por isso que a live é os nascidos na pandemia, as consequências percebidas no desenvolvimento infantil. E essas consequências são oriundas desse processo domiciliar não orientado, não assistido, mas que está extremamente instável, extremamente emocionalmente instável, pela essa ausência de fala, pela ausência total ou parcial, né? Porque, como eu falo para vocês, a criança desaprende a falar, ou para de falar, ou não desenvolve a fala. Então, essas questões a gente não pode deixar de olhar a musculatura mastigatória, a sucção e o sopro. Além disso, essa respiração, né? Porque essa respiração atrapalha muito. A criança que fica muito tempo, como eu falei anteriormente, com a língua protusa, com a boca aberta, com a celorreia, a baba saindo. Então a gente tem que trabalhar isso com a família, com objetos em torno de constrição, com gelo, massagem, exercício, que a gente ensina aqui no consultório. Agora, uma coisa que eu falo muito aqui, que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque eles sofreram ausência de parentes, ausência de avós, pessoas que eles perderam, pessoas que são da vida do dia a dia deles e que às vezes eles não entendem. Fica difícil entender a ausência de um avô, de uma avó, de uma bisa, de um biso, de um pai, de uma mãe, de um parente. Então, tudo isso mexe emocionalmente, estruturalmente toda a família. Então, a gente não pode deixar de pensar, gente, que essas crianças são extremamente sobreviventes de muita coisa. E tem que ser estimulada e tem que ser olhada. Não é aquela questão de, o tempo ela vai aprender a falar. Com o tempo ela fala. Não. O tempo é precioso para a gente resgatar. O tempo tem que ser a favor do desenvolvimento e não do atraso. Até porque eu escuto muito dos pais que os próprios médicos pediatras pedem para esperar até os 3 anos para começar a pensar em desenvolver uma fala que não tem, ou um dialeto que ninguém entende, né? Porque é uma fala totalmente dialética, totalmente embolada. E é precário esse pensamento, é extremamente danoso. E isso eu tenho trazido para os pais aqui, que dentro dos seus meios sociais, que mais ou menos permeiam da mesma idade, para orientar outros pais. Para não se permitir que essa criança fique sem estimulação, que essa criança não fique sem uma orientação. Porque até para brincar, hoje em dia, esses pais precisam de ensinamento, de orientação, de como brincar, de como estimular. Então fica do meu lado aqui aprendendo. Porque a gente trabalha e eu peço para filmar a terapia para ela poder desenvolver em casa. Tem terapias que o pai e a mãe sentam para aprender. E eu digo para vocês, a criança se altera? Não, a criança trabalha normalmente. Eu nunca tive criança aqui alterada porque o pai e a mãe estão na sala. Pelo contrário, estão bem interagindo no que estão sendo feitos. E eu percebo muito que cada vez mais essa geração de pais digitais é uma geração que não sabe brincar com o concreto. Essa geração não sabe brincar com o brinquedo físico. Aí faz uma estação geral, é um monte de brinquedo no quarto, tudo espalhado, tudo espalhado. Até eu fiz um vídeo para o YouTube sobre isso, vai sair agora em junho.
E a criança brinca com tudo e não brinca com nada. Brinca com um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, não brinca com nada. Não se mantém uma concentração, não se mantém o pensamento neurológico continuado. Porque para você construir uma história, você tem que ter um pensamento neurológico continuado. E você desenvolve através do quê? Do brinquedo. Por que o Lego é muito importante para o desenvolvimento cerebral? Porque ele é contínuo. Por que o quebra-cabeça é muito importante para o desenvolvimento cerebral? Porque ele é contínuo. Você não monta um quebra-cabeça, bota uma peça e vai embora. Ou bota 2, 3 peças e vai embora. Não. Você vai, inicia, tem a parte mediana e a parte final. Da mesma forma que o Lego, para montar um desenho. Então você vê que tem pais aqui que não sabem brincar de uma brincadeira continuada neuronal. Porque tanta informação de brinquedo em volta, é tanta coisa. A estação fica tão grande, o quarto fica tão cheio, que a criança cria uma ansiedade, cria uma agitação psicomotora por tanta atitude, por tanta atividade, por tanta estimulação em volta dela. Aí eu sempre oriento para diminuir e por semana botar no máximo 3 opções, ou 4, dependendo do brinquedo que se aparece. Para durante aquela semana ela ter aqueles brinquedos, para ela poder retornar ao brinquedo, refazer, fazer outras estratégias naquele próprio brinquedo. E o restante está guardado. Até para que tenha uma novidade, para que tenha uma curiosidade, porque acaba tirando a curiosidade, a novidade, porque está ali, jogado no chão. A criança perpassa. Às vezes é um brinquedo até caro, que ela acaba perpassando ou quebrando, porque é muita coisa em volta. Então, eu vejo muito isso, que falta uma orientação a essas famílias, até de como brincar. Né? Outra coisa que eu também percebo muito é a dificuldade que esses pais têm de fazer alimentação sólida. E sempre se revertem aos avós. Ah, porque a minha mãe só dá a passada na peneira. Ou a minha mãe só dá a liquidificada no liquidificador. Ah, porque minha mãe, normalmente é a minha mãe, né? É a avó. E eu tenho que trazer a avó aqui para orientar. Porque normalmente chega uma criança aqui que ela não mastiga sólidos, pedaços. Não faz, de jeito nenhum. Não faz. Por quê? Porque não é estimulado pelos avós, ou pelo acompanhante que cuida da casa, ou pelo próprio pais. E são crianças que realmente não comem. Cospe, não mastiga. E você vê que o fato principal da musculatura de todos os fonemas intrabucais é a mastigação. E aí você tem que começar do zero, aí orientando como tem que fazer os pedaços, de formas de diferentes tamanhos, até chegar a um tamanho de adulto, para que ele possa mastigar. E normalmente você percebe que é muito sério essa questão da alimentação, né? É muito sério, sério mesmo, porque normalmente não se tem. E às vezes, quando a gente pede para a família trazer o almoço que ele mais gosta, o jantar que ele mais gosta, são alimentos extremamente difíceis, né? São alimentos que não têm nenhum valor proteico, não tem nenhum valor sólido. E aí você vai orientando o que tem que ser. E aí eu peço que a criança venha aqui com bastante fome, né? Que tome o café cedo, se for almoço, eu teste o almoço e não lanche para poder jantar. Porque ela já está num lugar atípico, de frente para uma profissional, e ela tem que estar com fome. E normalmente eles vêm com fome e comem, né? E você vê que os pais orientando a mastigação, percebe que às vezes tem criança que só mastiga de um lado, tem criança que só mastiga na frente, tem criança que mastiga uma vez e engole, tem crianças que não usam os 2 lados, tem criança que faz... ela amassa a comida no palato ósseo. Então são várias alterações que não ajudam na fala, não ajudam de jeito nenhum. Então você acaba vendo que a pandemia trouxe muitas questões afloradas, porque foi um momento muito atípico para a família, para estar junto às vezes com os avós, morar junto, todo mundo junto, né? Porque não podia estar se visitando, e muitas vezes a ausência dessa orientação. Outra coisa também que eu queria levantar com vocês é a questão dos conflitos internos, que a gente também vai depois voltar a esse assunto lá com a Santuza Máxima, que a gente viveu muito aqui, né? Em relação a casais, em relação a irmãos, em relação às pessoas que conviviam dentro de casa.
Então são crianças que ficaram muito nervosas, crianças que ficaram muito agitadas, ficaram muito estressadas, muito inquietas. Então, hoje eu vejo que chega muito para mim criança já com a psicóloga, com 2 anos, com 3 anos. Porque a creche pediu uma psicóloga ou a família pediu uma psicóloga porque ela está muito agitada, porque ela está muito inquieta. E isso a gente também tem que realmente avaliar. O que levou essa criança a ficar tão inquieta? O que levou essa criança a ficar tão agitada, tão nervosa, tão estressada? De gritar, de se machucar, de se bater com a cabeça, de fazer vários movimentos. Eu não estou colocando aqui as características do transtorno aspecto autístico, porque não é a live sobre autismo. Mas a gente vê que muitos dos comportamentos que possivelmente sejam diagnosticados com uma característica de TEA, às vezes nascem dos conflitos familiares, nascem da agitação psicomotora dessa família, dessa agitação inquietante do temperamento, da impassibilidade, da intolerância, da impaciência, do nervoso, da questão digital, né? E principalmente da questão do trabalho em home office, que isso gerou muitas questões de conflito de casal, conflito de família, e isso gerou também muita dificuldade de fala. Crianças pequenas que assistiram muitas questões e que ficaram mudas ou pouca fala. Isso a gente também teve no consultório, fatos claros da mudez e da ausência de fala por medo, pânico, de conflitos familiares. Então tudo isso a gente tem que realmente divulgar e trabalhar para que a gente chegue a mais pessoas, que essas crianças precisam ser cuidadas, essas crianças precisam ser tratadas, essas crianças precisam ser estimuladas. E que é muito importante que a gente possa fazer esse veio de caminho, esse veio de estimulação. Por isso que eu quis iniciar esse novo tempo de lives do consultório de fonoaudiologia e psicopedagogia Cláudia Seixas, que ficou parado esses 6 meses, né? Para que a gente volte a refletir. Porque live, para mim, é um caminho de estudo, é um caminho de estimulação, é um caminho de reflexão. Tanto é que as minhas lives, normalmente, eu convido pessoas, né? Raramente eu faço lives individuais. Porque eu dou esse espaço para outros profissionais também falarem, outros profissionais estarem junto, também levantando um assunto importante para cada semana. E eu acho que a gente não pode esquecer, não pode, em momento algum, de olhar para esses infantes, essas crianças que nasceram na pandemia. Crianças essas que viveram muitas questões dentro dessa família, que essa família também viveu muitas questões de desemprego, de falta financeira, de questões de ordem, de estruturas, de possibilidade de compra, possibilidade de ter a sua vida de volta. Então tudo isso a gente tem que colocar numa balança. E não permitir que se espere tanto para estimular essa criança. Que espere tanto para se colocar essa criança num processo estimulatório terapêutico. E mostrar para essas famílias, por isso que eu peço para vocês divulgarem essa live, que oriente cada vez mais a esses avós, a esses pais, que criança é um ser que eu coloco como um cristal bruto, que a gente deve e precisa lapidar. A gente precisa fazer com que essa linguagem seja lapidada, que esse comportamento seja lapidado, que essa estrutura neuronal seja estimulada e principalmente lapidada. E a gente pode isso junto com a família, a gente pode fazer isso junto de braço dado. Porque quando você traz a família para a terapia, quando você traz a família para dentro do seu espaço, e você divide com ela a dor, a gente divide também o sucesso e a vitória. A gente divide também a alegria e a conquista. É o que eu vejo isso muito no consultório hoje. E eu fico muito feliz de fazer parte dessa história. De dizer, olha, você pode, você deve fazer. O seu tempo tem que ser reorganizado porque ele precisa de você. Ele precisa de 1 hora por dia na pracinha. Ele precisa de estar com você em um lugar social. Ele precisa estar com outros pares da mesma idade dele. Ah, mas eu não tenho uma pracinha em casa. Mas vai andar na rua, vai dar uma volta. Vai aproveitar e caminhar com ele, conversar. Hoje tem pacientes que já estão passando por essa fase e estão muito melhores, que o mais que eu peço aos pais para bater papo com o filho.
Sentar numa pizzaria e bater papo. Sentar numa pracinha e bater papo. Bater papo caminhando, bater papo indo pra escola, bater papo. Deixar bater papo. Do jeitinho que ele fala. Mas vamos conversar. Vamos puxar assunto. Seja do desenho, seja do brinquedo, seja da fantasia. Para bater papo com o filho. Conversar com ele. É importante que ele escute a sua voz, que ele escute uma conversa, que ele escute essa construção linguística. E a gente às vezes vê muitos pais que não conversam. Conversam com o próprio celular, mas não com o seu próprio filho. Hoje de manhã eu estava conversando com uma mãe, eu falei para ela, olha, aproveita, você tem um condomínio ótimo. 2 vezes por semana, pega a sua filha que está pré-adolescente, vai bater papo, vai passear, vai ver plantinha, vai ver jardim e conversa. Deixa ela contar as coisas dela, deixa ela falar do jeitinho dela. E você faz a parceria necessária. Porque ela vai crescer, vai se tornar uma adolescente, vai se tornar uma mulher. Ela vai precisar ser ouvida. Então ela tem que estar acostumada a ter esse veio de bater papo. Somente bater papo. Não é uma inquisição de perguntas, como eu vejo muitos pais fazerem, né? Você fez isso? Você fez aquilo? Você já fez isso? Você já resolveu isso? Você já fez o que eu mandei? Às vezes de conversar com o filho. E isso é muito importante. Às vezes você ficar sentado ouvindo ele. E aí você fazer uma inserção ou outra. Mas ouvir. É importante ouvir. E às vezes a gente percebe que com a pandemia as pessoas não ouviram muito. Ou não se ouviram. E isso eu deixo aqui para vocês com um carinho muito grande, todas essas observações. Quem não pôde entrar antes, por favor, vai ficar gravado, assista, porque é importante, divulgue. Divulgue para mais pais, para mais amigos que estão nessa fase de até os 3 anos de idade. São crianças que têm tudo para aprender a falar, para aprender a conversar, para aprender a fazer esse processo de estimulação, né? E principalmente ser ouvido do jeitinho dele, que você vai orientando, da jeito que ela fala, você repete para ele ver como que você entendeu. Você desenvolve linguagens em volta, trabalha muito a palavra do objeto. Essa é água que você quer? Então vem com a mamãe pegar uma água. Olha, a gente vai lá na geladeira pegar água. Vamos escolher o copo para você poder beber água? Então você vai falando a palavra para ele. Vai desenvolvendo, né? E isso é muito importante, que a gente possa colocar esse momento domiciliar como estimulatório. Até na hora de dormir, não só de contar uma história, mas de fazer uma oração da sua fé. E principalmente, dar uns 10 minutinhos para ele conversar o que ele fez no dia e o que ele gostou de... O que ele gostou? Como é que foi seu dia hoje? Ele gostou de alguma coisa? O que você achou que foi bom para a gente fazer de novo? Então, isso eu trago muito para os meus pais. Bater papo, conversar. Estar junto. Eu tenho um de 27, que até hoje eu converso. Mas, às vezes, você tem que saber a hora certa de fazer isso. Porque, como a outra idade, a idade já é diferente. Então, a gente só pode entrar quando se é permitido. Mas, mesmo assim, eu mantenho o meu discurso de ouvir e de perceber as necessidades. Então, eu acho que não tem idade de você ouvir seu filho. Não tem idade para você sentar do lado e ouvir a história dele, a dificuldade dele, em qualquer idade, gente. Mas eu volto a falar, pandemia nos causou grandes danos a essas crianças. E esses danos são reversíveis. Esses danos são extremamente reversíveis. Se você buscar apoio, se você buscar ajuda. E principalmente, se você se mobilizar a trabalhar. Porque eu vejo às vezes muito pai e mãe que chegam aqui buscando um profissional para resolver o problema deles. Eles querem resolver o problema deles. Mas eles não querem participar para a resolução dos problemas. Eles não querem estar vinculados a isso. Eles não querem estar parceiros. Quando eles chegam, eles são assim. E depois saem diferente. Porque a gente tem um discurso próprio. Um discurso importante de conscientização. O ser mãe e ser pai. O ser avô, ser avó.
E às vezes aqui no consultório vem até padrinhos, madrinhas, empregado e tudo, porque a gente conversa com todo mundo. Porque é com todo mundo que convive com a criança. Porque não adianta a gente falar só com o pai e mãe se o avô e a avó não trabalham da mesma forma, se os tios, as padrinhas que estão juntos também não, as pessoas que cuidam, as babás, os empregados. Então a gente tem que abrir esse leque para as pessoas que ficam realmente com a criança. E eu volto a falar com vocês. A tela, ela é importante, mas ela não é necessária. Ela não é fundamental. A criança precisa ouvir música, a criança precisa mastigar direito, a criança precisa sugar direito, a criança precisa respirar e soprar direito, a criança precisa ser ensinada a brincar, a criança precisa ser ensinada a ter um sono regular e principalmente uma rotina, que isso faltou muito na pandemia. Então é importante a gente não esquecer que filho é algo que a gente teve para formar, para educar, para orientar. Dá trabalho? Dá. Quem ama educa e sofre. Mas é necessário. Então esses primeiros 3 anos que a gente tem pego aqui, muitos sem fala, hoje estão com fala. Porque foram pais que foram conscientizados, pais que foram reeducados e reintegrados à sua paternidade e à sua maternidade. Então eu preciso que vocês entendam. Como a Andrea colocou aqui, a rotina não existiu durante a pandemia. É verdade. Como o diálogo é fundamental, como a minha querida Ana Querina vai estar aqui comigo dia 9. Então, assim, eu sempre vou chamar pessoas aqui que tenham veio do mesmo pensamento, que a gente pode ensinar pai e mãe. A gente pode reestruturar, reprogramar e principalmente fazer essa parceria. Porque eu sou docente, vai fazer 40 anos. Eu tenho 34 de fono. E eu não deixei de ser a docente, eu não deixei de ser a professora de ensinar. Eu sou só a fonoaudióloga, psicopedagoga, que continua ensinando. Então, mais uma vez eu peço a vocês, olhem bem quem está perto de vocês. Não são os seus filhos, são os seus parentes, são os seus amigos que têm filhos. Observe a mastigação, observe a sucção, observe como está a fala. Oriente a buscar uma ajuda, oriente a buscar um apoio. Como é que está esse sono? Como é que está esse brincar? Como é que está esse excesso de tela? Como é que está essa percepção sonora? Observe em volta de vocês. Observe esse colo excessivo, que, olha, é um processo extremamente doloroso para a família, não dar colo. Mas quando você vê que a criança passa a andar e passa a desenvolver mais linguagem, a gente consegue resgatar esse fortalecimento emocional, né? Porque ele não é mais bebê para ficar o dia inteiro no colo, ou para ficar o tempo todo no colo. Agora, não tiramos os méritos dos exames audiométricos, os exames investigativos audiológicos, os exames de pesquisa comportamental. Isso não está em total desimportância. Isso é importante. Sempre foi e sempre será. Tem pacientes aqui que a gente já, só no primeiro dia, a gente já percebe que o processo auditivo já está comprometido, ou o processo do transtorno do aspecto autístico, ou o processo sindrômico também, né? Tem crianças que chegam com síndromes aqui, físicas, faciais, neuronais. Mas o que eu falo para vocês, vocês estando em volta de pessoas, de amigos, em eventos, observem, ajudem, divulguem, conversem, mostrem que é importante fazer esse papel de estimular, de ajudar, para que essa criança tenha uma linguagem plena, uma articulação oral espontânea clara e um entendimento social. E é isso que eu luto muito, por uma linguagem plena, por uma articulação oral espontânea clara e um entendimento social. Isso é fundamental para mim. Eu queria saber com vocês se você... eu sei, o Henrique fala bastante. Eu queria agradecer a todos que estão aqui na live, né? E que vocês possam divulgar.
E queria saber se tem alguma pergunta que vocês queiram, porque a gente só tem 10 minutos, acho que quase que 5 minutos, né? A gente tem para a live. Então eu queria saber com vocês, se vocês querem perguntar alguma coisa, eu tô aqui. E agradecer mais uma vez, né? E saber que dia 9 vamos estar falando sobre os nascidos na pandemia, as consequências percebidas no desenvolvimento infantil sob a ótica da psicopedagogia, professora Ana Querina, da Instagram, Professor Feliz Oficial. Estaremos juntas aqui falando do processo pedagógico, né? E como é que ficou esse processo, né? Crianças da educação infantil que não tiveram a escola, pessoas que não puderam vivenciar a educação infantil. E hoje a gente sente falta muito disso na vida delas. E eu quero agradecer mais uma vez. Quero dizer para vocês que foi um início, para mim, muito bonito, de um assunto que eu me permeio todo dia, várias vezes ao dia, e que posso dividir com vocês com muita alegria as vitórias e os sucessos desses pais aqui. Pai da Eva, que é um carinho, a mãe da Eva, o pai e a mãe do Martin, que são um casal lindo, um casal parceiro, o Heitor Sacramento, que os pais também são assim extremamente pontuais ali em tudo, a mãe do Heitor Chichon, que é uma graça, e os pais do Arthur Porto que estiveram aqui hoje, que tá junto com eles na terapia o tempo todo, é uma alegria. Então eu tenho outros pacientes também aqui que estão, né? Mas eu só peguei assim os que estão mais próximos aqui de hoje, dessa semana. E agradecer a presença de todos vocês aqui. E vai ficar gravado. E caramba, voltei. E vou voltar com os meus amigos. E vou voltar com pessoas que realmente dividam com a gente o que é bom, o que fez de bom e o que desenvolveu de bom para ser parceirado e dividido, compartilhado. Que eu acho que a live é isso. Live é trazer o que é bom, que surtiu efeito, que ajudou, que compartilhou para mais pessoas utilizarem. Agradeço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.